Olá, bando de irmãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LES, a sua lição da Escola Sabatina em áudio. Estamos aqui no segundo trimestre de 2016 com o tema O Evangelho de Mateus. E vamos lá, que dia é hoje? Calendário Ambulante informa, hoje é terça-feira, dia 5 de abril. E temos agora também o nosso verso temático da semana, vamos lá? E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Mateus 4:19. Bem, vamos começar lendo aqui Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 11, e vamos na leitura tentar entender por que Jesus teve que passar por essa situação e o que essa história tem a ver com a nossa salvação. Fora isso, como Jesus resistiu à tentação poderosa sob uma circunstância tão difícil e o que isso pode dizer para a gente a respeito das nossas próprias tentações. Vamos para a leitura agora? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele somente darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Bem, essa leitura fala das tentações, no caso como Cristo foi colocado depois de um grande tempo de jejum, ainda para ele tinha as tentações. Bem, assim, por que ele teve que passar por essa tentação? Isso aí era porque é o propósito da vinda dele aqui, né? Se a gente entende que Jesus era como o pessoal diz, o segundo Adão, eu não vou explicar isso aqui agora, mas ele foi para mostrar que a gente Adão poderia, né, sem ter a natureza pecaminosa, ter resistido à tentação do pecado, para provar que a lei de Deus não é uma lei arbitrária. Depois, o que isso pode ter a ver com a nossa salvação? Gente, isso tem a ver porque o fato da resistência de Jesus, dele ter provado que a lei de Deus era uma lei que poderia ser seguida, não era uma coisa ruim, arbitrária, ele está provando que todo o plano da salvação fazia sentido e também ali ele está provando a vitória contra Satanás, né? E Jesus também foi o cordeiro sem pecado, que vinha ali retirar o pecado do mundo todo. Depois, assim, um pouco para a gente pensar sobre a resistência às tentações, é que a gente usa muitas desculpas e a gente vê os tipos de tentação. A primeira tentação, o pessoal fala que é relativa à fome, mas também é relativa ao poder. Ele era Deus, então ele tinha poder também para fazer aquela transformação de pedras em pães e não fez. A segunda, quando ele mostra no pináculo e mostra para se jogar, é a tentação de quando a gente duvida de nós mesmos, porque é isso que Satanás tentava fazer Jesus ter que provar quem ele era, quer dizer, você não sabe quem você é, entendeu? É uma jogada muito difícil de ser respondida. E também, no terceiro caso, quando ele fala ali, olha, a autoridade, quer dizer, Satanás ele rouba uma autoridade que não pertence a ele e tenta vender isso, entende? Satanás não é a vida, Satanás não é o rei desse mundo, mas ele se vende desse jeito e é assim que muitas pessoas acabam comprando a ideia dele. Mateus 4:1 inicia com o que parece ser uma ideia estranha. Foi o Espírito que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Supõe-se que devemos orar para não ser levados à tentação do diabo. Não deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Em Mateus 6:13. Por que, então, o Espírito Santo conduziria Jesus dessa forma? A chave se encontra no capítulo anterior, quando Jesus foi a João para ser batizado. Vendo a resistência de João, Jesus disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Embora não tivesse pecado,
Jesus teve que ser batizado para cumprir toda a justiça, isso é, fazer o que era necessário a fim de ser um exemplo perfeito para os seres humanos e ser o representante perfeito deles. Na tentação do deserto, Jesus tinha que passar pelo mesmo terreno pelo qual Adão passou. Precisava da vitória contra a tentação, que todos nós, de Adão em diante, deixamos de alcançar. E assim, ao fazer isso, Cristo devia reparar a falha de Adão. Isso Ellen White disse em O Desejado de Todas as Nações, página 117. Só que ele o fez em condições diferentes de qualquer coisa que Adão tivesse enfrentado. Por sua vitória, Jesus mostrou que não há desculpa para o pecado e não há justificativa para ele e que, quando tentados, não devemos cair, mas podemos vencer por meio de fé e submissão. Devemos seguir a orientação de Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago 4, versos 7 e 8. É isso aí, pessoal. Esse foi um pouco agora a gente vendo o que aconteceu com Jesus logo após o batismo e a primeira grande prova que ele teve que enfrentar. Pessoal, não se esqueça do ano bíblico, 2 Samuel, capítulos 13 e 14, ok? 2 Samuel 13 e 14. Recomendo a vocês uma boa leitura e até amanhã para a gente continuar o estudo dessa semana. Abraço! Os Lesas dessa semana foram gravados com a participação de narração, Carla Egídio, Tatiane Watanabe e o Ronaldo Salles. Uma realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis. E não se esqueça de procurar e conferir todo o conteúdo disponível no YouTube, canal Rony Salles.